E aí, gente, como vocês estão? Tudo em paz? Em paz e calor, mas em paz? Bem, já falo para vocês que essa noite nós vamos usar um pouquinho a palavra de Deus, então a mantenham apostos aí. Gente, nessa noite a gente vai falar, inclusive, a gente vai falar sobre algo que, no mínimo, é extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Quando a gente fala de quando a mensagem vem primeiro para o pregador, né? É exatamente isso. Exatamente isso, exatamente isso. Né? E nunca percam isso de mente, né? Porque no fim, nós estamos sempre no mesmo nível, né? Todos nós carecemos da graça de Deus e de tudo aquilo que Ele nos ajuda, né? Nos orienta. Né? Enfim, por mais que seja algo desafiador, não se engane. É algo simples de ser entendido. É bem simples, bem. De entender, mas de praticar, talvez não. Vou pedir para os meninos colocarem. Nós vamos falar essa noite sobre contentamento espiritual. Bem disse o pastor, né, que nós vivemos em dias bem conturbados. Né? A gente mal saiu de uma pandemia, e a gente liga o noticiário, e o que nós ouvimos? Qual que é a notícia que predomina? Guerra. Guerras eclodindo, aparecendo, né? E é engraçado, né? Porque a gente que é brasileiro, a gente tá longe dessas guerras, ou não? Nós, geograficamente falando, nós estamos longe. Mas ainda assim, nós somos afetados por isso. As guerras, elas nos deixam inseguros, nos deixam chocados com tanta maldade, né? Com tanta violência. E eu acredito que para vocês também passou pela mente. E se chegar aqui? E se chegar aqui? Sempre passa, né? É só mais uma preocupação. Só mais uma preocupação. O povo brasileiro, né, ele já é tomado por tantas. Se a gente olha para o sul do nosso país, nós ouvimos falar daqueles desastres naturais, né? Um monte de gente perdendo casas, ficando desabrigados. Aí beleza, vamos olhar para o norte. Olha para o norte, o rio Amazonas, que carrega a vida nele mesmo, né? Ajudando tantas pessoas ali, né, a sobreviver, está enfrentando a pior seca, se não me engano, a pior seca da história. Ou uma das. Né? O negócio está muito dark. Está muito dark. Aí beleza, a gente pega, vai olhar para a política. A gente ri para não chorar, né? Porque a corrupção, ela ainda atua fortemente, né? Sempre sorrateira, sempre ardilosa, de mãos dadas muitas vezes com crime organizado, né? E a gente começa a desacreditar, né? Que um dia o nosso país vai realmente ver funcionar aquelas duas palavras que aparecem na nossa bandeira: ordem e progresso. Será que vai ter um dia aqui isso? E eu olho para o rosto de muitos cristãos, né, e eu percebo, né, o quanto estão abatidos. Né. Por que eles lidam, inclusive, além dessa realidade que já é complicada, né, eles precisam lidar com algo ainda mais, que é a própria realidade dele. Né. O cristão enfrenta a própria realidade na escola,
cristão enfrenta a realidade dele no serviço, enfrenta a realidade dele na faculdade, enfrenta a realidade dele na igreja e na família, né? E além de tudo isso, ainda tem um contexto interno, né, em que a gente ainda tem que lidar com os nossos próprios gigantes, que muitas vezes eles querem nos fazer quer nos impedir de prosseguir, né? E tudo isso, tudo isso traz uma sensação de abatimento mesmo, né? Que parece que, inclusive, não dá para ser revertido. Tudo isso pode nos fazer desacreditar do poder que o contentamento que vem de Deus pode ter. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais, né, a respeito desse contentamento, né, que é tão útil para nós cristãos. É muito útil, é muito, muito. Vocês não fazem ideia, né? E como, inclusive, ele pode tomar proporções que a gente nem imagina. Muitas e muitas vezes. Sim, estar contente pode afetar não só o que está acontecendo aqui dentro de você, mas o seu exterior também. Aquilo que está acontecendo ao seu redor. O que significa estar contente? Afinal, o que significa estar contente? Sim, exatamente. Alguém que está alegre, alguém que está satisfeito, né? Quando a gente pensa em alguém contente, nós pensamos em alguém assim? Travou. Assim? Pronto. Esse é um cara contente. Não? Esse é um cara contente. Não é um cara contente? Essa mulher está contente. Ela tá, eu acho que ela vai, sabe, quando o marido faz alguma coisa errada, né? E aí a pessoa está daquele jeito, de novo, toalha em cima toalha molhada em cima da cama, de novo, né? Essa é uma pessoa contente? Aparentemente, sim. E essa expressão, né? Estar contente, né? Essa expressão, ela nada mais é do que uma manifestação de algo que já está acontecendo aqui dentro. Ou não? E não tem jeito, meus irmãos. Não tem jeito. Você pode ser quem você for. Pelo menos a não ser que você seja um ator, não sei, né? Mas quando a gente está contente, isso passa, isso é transmissível para as outras pessoas de imediato, né? Tanto que quando as pessoas que andam com a gente vê a gente diferente, né? Assim, você fala, por que você está desse jeito? Aconteceu alguma coisa, né? Já pergunta assim, fala para mim, o que aconteceu? Está diferente, tem alguma coisa diferente aí. Né? Uns falando passarinho verde, viu passarinho verde, né? A voz muda, né? Como a gente se movimenta muda, a forma como a gente se expressa muda. E eu tenho a impressão, inclusive, que uma importante figura bíblica passou por algo muito parecido com isso. O apóstolo Paulo, gente, ele escreveu diversas cartas, né? E todas elas foram extremamente úteis para instruir as igrejas da época dele, inclusive, tão úteis que passaram para nós, inclusive, até hoje, né? E em uma dessas cartas, ele fala tanto de alegria, tanto de contentamento, que não dá para dissociar que essa seja uma expressão do que de fato ele estava sentindo na época, né? Mas eu não vou falar do meu ponto de vista, né? Que isso parece ser um ponto de vista meu. Vamos conferir na Bíblia. Vamos lá.
Vamos abrir em Filipenses, para ver se é isso mesmo. Filipenses 1, 3-7. Filipenses 1, 3-7. Após a saudação que ele faz para as pessoas ali, né? Saudação da carta, Paulo vai lá e diz assim: agradeço ao meu Deus toda vez que lembro de vocês. Em minhas orações em favor de vocês. Filipenses 1, 3-7. Né? Em minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. E é justo que eu me sinta assim, né, alegre a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração. Lá no capítulo 2, versículo 1 e 2, fala lá, enquanto ele falava a respeito da necessidade da união da igreja, ele fala, se por estarmos com Cristo, capítulo 2, versículo 1 e 2, se por estarmos com Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem minha alegria. O mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. No capítulo 3, esse livro é curtinho, essa carta é bem curtinha, né? No capítulo 3, versículo 1, olha a ênfase que ele dá. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. No último capítulo dessa carta, o 4, versículo 4, fala lá, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E por fim, já na despedida, né, ele agradece a ajuda que os filipenses estavam dando, a igreja de Filipos estava ajudando ele, né? E ele manifesta como é que ele estava se sentindo, né? Alegro-me grandemente, é Filipenses 4, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. E se vocês não perceberam a alegria, de fato, né, essa expressão de alegria dele, o quanto ele parece estar realmente empolgado enquanto ele escreve, eu convido a você a ler essa carta, do início ao fim, com atenção, sem parar. Vai ficar muito mais palpável o que eu estou querendo dizer. Muito mais palpável. Né? Você vai notar que vai fazer sentido o que eu estou falando. E ainda mais, você vai descobrir algo ainda mais enriquecedor. Vamos ler novamente Filipenses 1, 3-7. 1, 3-7. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. E em Filipenses 1, 12, nós vamos continuando. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor.
É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa? O importante é que de alguma forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar, pois sei que aquilo que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e auxílio do Espírito de Jesus Cristo. É isso mesmo. O nosso alegre, nosso contente apóstolo, ele estava escrevendo essa carta enquanto era prisioneiro. Prisioneiro, né? É uma situação que para muitos de nós seria no mínimo pavorosa, né? Imagina a gente numa prisão. Não é fácil mesmo, né? Mas Danilo, como é que isso é possível? Como que é possível isso? Como que é possível estar sentindo na pele, né, uma situação como essa e ainda assim, interiormente, de forma genuína, estar contente? Brotar contentamento dali de dentro, né? Quando a gente lê a carta completa, algumas coisas começam a ficar mais claras, né, a esse respeito. Primeiro, Paulo estava se alienando referente àquela situação em que ele se encontrava. Um dos significados de alienação tem a ver com quando o indivíduo ele perde ou tem diminuída a sua capacidade de perceber a realidade. Alienação, perda do senso da realidade, né? Ele renuncia àquilo que é real, àquilo que é concreto, né? Aquilo que está acontecendo de verdade e abraça, né? Ele se apega a um outro panorama. É isso que está acontecendo aqui? Eu, Danilo, não consigo enxergar dessa forma. Não consigo. Porque nessa mesma carta ele cita várias vezes a atual condição dele de prisioneiro, né? E que a gente, inclusive, acabou de ler, que é uma condição que fazia ele sofrer, e ele estava aguardando a libertação. A gente acabou de ler que aquilo que me aconteceu resultará em minha libertação. Uma realidade que é desconsiderada não precisa de nenhuma libertação, de nada, né? Se você não leva em consideração aquela realidade, você não tem para que ser liberto dela, de coisa alguma, né? Ok, beleza. Mas Danilo, então, como é que é possível sentir tudo isso? Ele não está alienado, né? Mas como é que é possível sentir sentir todo aquele sofrimento na pele, né? E ainda assim estar legitimamente contente? Esse contentamento que ele está vivendo ali, né? Ele nasce de uma forma diferente em nosso coração, né? Da que a gente conhece, inclusive, né? E por isso mesmo, né? As pessoas, quando elas colocam o seu contentamento em algo que pode ser abalado, elas acabam titubeando, né? E inclusive perdendo facilmente aquele objeto, né, que é a solidez dela, né? Paulo, ele não perde as suas esperanças, ele não perde o seu ânimo, né? Porque a satisfação que ele tem vem a algo que realmente não pode, de algo firme, né? Algo que está além das inconstantes situações da vida. A sua fonte de alegria, inclusive, ele fala, é no Senhor. Inclusive, ele exclama, né? Ele fala para o pessoal dos filipenses, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Deus mesmo é a fonte principal de onde emana todo o contentamento dele.
E através do Espírito de Deus, né, ele vai sendo levado a experimentar ainda mais alegrias, né, ainda mais contentamentos. Um deles, sem dúvida, é ver a igreja que ele havia plantado florescendo de forma saudável, participando com ele, inclusive, né, das dificuldades, né, vendo que eles estavam apegados em Cristo. Né. Portanto, lá no capítulo 4, 1, diz lá: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Muito bom, né? E em certa parte da carta, ele transmite também aquilo que parece ser um facilitador, de certa forma, né, daquele estado de contentamento. Ele fala assim para eles: gente, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente de vocês com tudo aquilo que for nobre, com tudo aquilo que for puro, com tudo aquilo que for amável, aquilo que for digno de elogios, né? Enfim, sucessivamente, aquilo que for verdadeiro, e assim sucessivamente. E assim o nosso coração ele vai sendo tomado por aquilo que é bom, aquilo que é agradável, né? Essa é uma perspectiva do poder que há no contentamento que vem de Deus. Mas eu queria mostrar mais uma amostra a respeito desse contentamento. Esses dias eu estava pesquisando a respeito de avivamento, né? E aí apareceu uma imagem que me chamou a atenção. Dá para ler? Ou está pequeno, né? Eu vou ler para vocês. Um verdadeiro avivamento não começa com festa, mas com quebrantamento. Não com alegria, mas com tristeza pelo pecado. Não com celebração, mas com contrição. O que você acha dessa afirmação? É isso mesmo? E agora? Já tem os irmãos que estão meio titubeando. Só. Será que é isso mesmo? E, gente, sempre que eu vejo a ideia de avivamento, ouço falar a respeito de avivamento, né, parece perpassar exatamente essa ideia quando se fala a respeito desse tema, né? Quando fala-se de um avivamento genuíno e tudo mais, né? Pois bem, guarde esses dizeres, guarde. Vamos rumar agora para o Antigo Testamento, vamos lá. 2 Crônicas. Ferrou, onde é que fica Crônicas? 2 Crônicas, vou dar tempo aí para vocês abrirem. 2 Crônicas. A gente vai pegar um pouquinho ali do capítulo 29 e vamos seguindo ali. 2 Crônicas 29. Ezequias, ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar em Judá. Ezequias era filho de Acás. Quem foi Acás? Rei de Judá. E, segundo a palavra, né, fala que ele fez o que o Senhor reprova. Né? Acás foi um cara complicado. Instalou um monte de idolatria por todas as cidades de Judá. Foi um cara muito, né? Inclusive é triste, né? Porque a influência dele acabava atingindo, né, também o povo por causa disso, né? Se ele instala locais de adoração para outros ídolos, para outros deuses serem cultuados em cada cidade, o que os moradores vão fazer? Vão ignorar aquilo? Muitas vezes não. Muitas vezes não. E já falei uma outra vez a respeito disso. Qual que era o principal problema daquele povo? Idolatria. Idolatria. Pois bem, Acás morreu
seu filho Ezequias subiu ao trono. E jovem, 25 anos, é um garoto, tem 10 anos a menos que eu, né? E após a sua morte, né, Ezequias subiu ao trono, e a palavra de Deus diz assim a respeito de Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 2. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. É muito costumeiro, em crônicas, em reis, sempre que eles falavam a respeito de um rei, né, eles falavam, esse rei andou de acordo com o que Deus deseja, fez o que Deus aprova ou não. Sempre eles começam a falar a respeito disso, né? Ezequias era um desses casos, fez o que Deus aprova, né? Ezequias, ele tinha um coração voltado para Deus, tanto que no primeiro mês de reinado dele, ele já implementou uma reforma no templo. E aí já arrumou a porta e tudo mais. E aí ele pegou e falou para o pessoal que era levita, que trabalhava aqui no templo, né? No templo naquela época, né? Gente, consagrem-se. Consagrem-se. E aí foi falando, vão removendo tudo aquilo que é impuro de dentro do templo do Senhor. E aí ele foi reestruturando de forma adequada a adoração a Deus lá naquela época, né? Como é que Deus seria adorado nos cultos? E aí a gente vai percebendo, aos poucos, como a motivação de um só coração pode ter um efeito maravilhosamente grande, né? Em cadeias, né? Enfim, passou um tempo, né, uma época muito importante estava se aproximando. Uma época festiva, uma época de alegria. A festa da Páscoa, né? Para nós, a Páscoa hoje ela recebeu um sentido diferente, né? A morte de Cristo trouxe um novo significado, morte e ressurreição de Cristo trouxe um novo significado para a Páscoa. Na época deles, eles comemoravam de uma forma diferente e tinham um significado um pouco diferente. Falava a respeito de quê? Pessoal da EBD aí. Saída do povo da onde? Do Egito. Do Egito. Era uma forma de festejar o que Deus havia feito com eles, né? Se alegrar por tudo aquilo. E aí tinha a festa da Páscoa e também a festa dos pães sem fermento, né? Já na sequência, ali grudadinho uma com a outra. Pois bem, estava chegando a época da Páscoa e eles estavam para fazer a comemoração e Ezequias pensou em comemorar de uma forma assim, totalmente impensada. Ele falou, o pensamento dele precisa se alegrar no Senhor, né? Então vamos lá. 2 Crônicas 30, 1. Vamos lá. 2 Crônicas 30, versículo 1. Ezequias, o título, né, a celebração da Páscoa. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Vocês sabem o que isso significa? Em uma outra pregação eu falei a respeito disso já. Povo de Judá, povo de Israel. O que havia acontecido? Houve uma cisão, certo? Um povo que era um só, né? Ele se dividiu devido a uma treta braba, se for dizer assim, né? E aí foi meio que cada um para um lado. E um rei governava Judá,
outro rei governava Israel com as outras 10 tribos. Certo? E aí, olha só o que Ezequias quis fazer. Ele pegou e chamou aquele outro povo, que inclusive, muitas vezes, foi hostil contra Judá. Entrou em batalha contra Judá. A gente não está falando assim de amiguinhos, né? Há alguns períodos da história bíblica que eles fazem uma certa aliança, mas são raros. São raros. Na maioria das vezes, conflito e conflito brabo. Pensa o seguinte, torcida do Corinthians e a torcida do Palmeiras. Pensa em tentar juntar todo mundo para uma festa. Vai dar bom isso? É tipo isso que ele estava tentando fazer. Tipo isso, nesse naipe. Ezequias, então, ele escreve uma mensagem, né, para aquele outro rei, né, e para aquele outro povo, dizendo, galera, vamos celebrar a Páscoa juntos. Vamos lá. Muito ousado, né? E olha só como é que ele estava motivado. E aí, algo acontece. Imagina lá você preparando as coisas, né, aprontando tudo. É que nem eu lembro muito quando a gente vai fazer, por exemplo, aquele culto caipira que a gente fez nos 2 últimos anos, né? Há toda uma programação, uma preparação, corre atrás das coisas para comprar e não sei o quê. Quem está envolvido sabe como é complicado. Para você fazer a organização de uma coisa assim, você sabe que é um negócio difícil, cara. Exige bastante, dá desgaste. Aí imagina lá, o pessoal se aprontando, planejando tudo mais para a festa, né? Na data certinha, pá, e aí algo acontece. Deu ruim. Os sacerdotes, né, que estavam escalados ali para poder participar dessa festa, tinha poucos sacerdotes lá. Não ia dar conta do número de pessoas que estava para chegar, para poder fazer os sacrifícios e tudo mais. Eles precisavam se consagrar mais sacerdotes, né? Aliás, desculpa. Os sacerdotes, alguns deles precisavam ser consagrados ainda mais, né? E aí, o que aconteceu? Miou então o negócio? Qualquer um ficaria muito aborrecido com a situação que aconteceu, né? Pô, ia ser mó da hora, né? O pessoal junto de novo, tal, né? E aí, Danilo, o que ele fez? Eu lembrei daquela música. Ele não desiste. Enfim, quem é do meio gospel lembra dessa música, né? Ele não desistiu. Ele não desistiu, gente. Não desistiu. Bora fazer outro dia, então. Se não deu naquela data, vamos fazer em outra, né? E aí, o que eu pensei aqui? Será que para eles era algo tipo comemorar o Natal em janeiro? Já pensou? Como deve ser estranho, né? Para qualquer pessoa, isso aí ia ser extremamente desestimulante. Muitas vezes não seria estranho se alguém falasse, vamos deixar para outro ano. Deixa esse evento para outro ano, aí a gente faz tudo certinho, na data certinho. Ezequias, ele queria, porque queria fazer. Não, ele bateu o pé, nós vamos fazer essa festa. Vamos lá. Não desistiu, estava resoluto o homem, né? Mesmo com todos esses empecilhos, ele queria fazer essa celebração para engrandecer o nosso Deus, né? E aí, beleza. A galera falou assim, ok, então, vamos topar. Toparam. Chegou o momento. Uma multidão estava a caminho de Jerusalém. Foi um negócio mó legal, né? Para festejar. Eles iam comemorar tanto a Páscoa, quanto também a festa dos pães sem fermento. Lembrando que não é festa de um dia. Não é festa de um dia, ou de um momento, que nem a gente faz aqui, uma parte do dia da noite. Não. Para eles são dias, né? Dias de festa. Vamos abrir lá, 2 Crônicas 30, versículo 13. Em diante,
Chegou o momento, né? E uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no 2º mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no dia 14 do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e levaram holocaustos ao templo do Senhor. E aí eles vêm descrevendo como vai acontecendo, conforme a gente vai lendo no capítulo, né? E já vamos para o versículo 21. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas, que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. E aí? E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e celebraram com alegria. Festa ruim, a gente prolonga? Eu nunca vi uma festa ruim alguém prolongar. Eu nunca vi. Gente, a festa devia estar sendo muito boa. Devia estar sendo muito bom estar ali, né? E aí, quando eles falaram, não vão estender para mais 7 dias, Ezequias já pegou e meteu o pé. Já seguindo ali para o capítulo 30, o versículo 24, ele falou assim, gente, quer saber? Segura aí, vai lá. Forneceu mais 1.000 novilhos, mais 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia, e os líderes 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram, e toda a assembleia de Judá se regozijava, juntamente com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que haviam se reunido vindo de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. E os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu, e a oração deles chegou aos céus. Sua santa habitação. Que maravilhoso, né? Olha, sinceramente, é um panorama que a gente não conseguiria pensar se nós estivéssemos vivendo ali naquela época. Quem imaginaria povos tão conflituosos, estando ali tão unidos, né? Que delícia de momento, né? Lembram do que está escrito aqui, né? Lembra o que está escrito aqui. Quando a festa acabou, 2 Crônicas 31:1. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá, e Benjamim, e Efraim, e Manassés, e depois de destruírem tudo, voltaram para as suas cidades, para cada um para a sua propriedade. Pois aí, do resultado de um coração, lembra de Ezequias lá no início, de um coração que estava desejoso para agradecer a Deus, que estava realmente entregue ali, né? Olha só o que aconteceu. Será que isso não pode ser tido como um avivamento? Aí eu pergunto para vocês, olha a origem disso.
de uma festa. Até lembrei daquele hino que nós cantamos muitas vezes, né? Ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, a sua unção. O poder que o contentamento que vem de Deus tem. Um poder que remove de fato pecados. Um poder que de fato provoca mudança. Mas nem sempre tem a ver com tristeza. O contentamento também pode ser uma grande arma para lidar com os problemas. O estado de contentamento do rei Ezequias, ele trouxe um resultado numa proporção muito bonita, né? Estar contente realmente pode ter um resultado maior do que a gente imagina. Muito maior. Tá, Danilo, e qual que é a aplicação disso para a nossa vida? De onde você tem bebido o seu contentamento? Paulo, ele não perdia as esperanças que ele tinha. Ele não perdia o ânimo dele, muito embora ele estivesse vivendo uma situação que o afligisse. A satisfação que Paulo tinha estava em Deus. No inabalável Deus, no imutável Deus. Nós falamos a respeito do Deus, né, que sabe quem eu sou, né? Eu sou quem dizes que eu sou. Todo contentamento que o Espírito de Deus pode trazer, ele excede o nosso entendimento. E pode ir muito além do que a gente imagina, né? Pode ser, e eleva inclusive a nossa satisfação num patamar que não pode ser abalado. Há um hino que diz: tens na sua vida 1000 tristezas a enfrentar, tens desconfiança, já perdeste a esperança, sem nenhum amigo que te ajude a caminhar. Cristo te estende a sua forte mão. Tens só desespero, amargura e temor. Andas inseguro, temeroso do futuro. Sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende a sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo, o Senhor, nunca te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende a sua forte mão. A palavra de Deus, ela nos diz que todo fardo que nós levamos, se a gente leva, é por teimosia nossa. Por quê? Teimosia nossa. Há muito tempo atrás, alguém disse assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Quem que disse isso? Jesus. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para suas almas. Por quê? Por quê? Porque o meu fardo é leve. O que ele faz? Ele troca. Ele troca. Por isso que as situações podem vir o que for. Se você está alicerçado em Cristo, você não é abalado. Não é.
Isso está em Mateus 11. Mateus 11, 28 a 30. E o que você está esperando? O que eu espero ainda? Para tomar essa decisão de realmente colocar nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Sei que muitas vezes o nosso coração fica inseguro, né? Relutante de se entregar e etc. Né? Porque tem muita coisa em jogo. Né? Mas se a gente faz isso, a gente entrega a nossa vida por completo a Cristo, deixa Ele tomar as rédeas da nossa vida, de fato, né? Ele vai fazer algo além de tirar o fardo, de trocar os fardos. Né? Ele vai te proporcionar uma eternidade de contentamento. Uma eternidade de contentamento, com bênçãos que a gente nem imagina. Né? Mas para que isso aconteça, primeiro a gente precisa realmente se entregar. Né? Gente, esse nosso Deus merece uma celebração ou não? O Deus que toma os nossos fardos merece uma celebração ou não? Merece que nós nos contentemos nele ou não? De exultar, de se alegrar de fato. Mas, realmente, isso só vai brotar, meu amado, se nós realmente entregarmos tudo a Ele. Aí a situação vai ficar bem mais tranquila, não é não? Vamos orar? Vamos orar? Senhor nosso Deus, como nós somos tantas vezes relutantes. E como o Senhor pode fazer muito mais do que a gente imagina. A gente viu isso na vida de Paulo. A gente viu isso na vida de Ezequias. Nos contentar com o contentamento espiritual que vem do Senhor pode ser tão bom para nós, tão poderoso, a ponto de afetar outras pessoas e provocar mudança, provocar santificação, provocar quebrantamento. O Senhor é poderoso, Senhor. Faz isso em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, de fato, a confiar no Senhor. Quando as águas, né, estiverem movimentadas, ajuda-nos a confiar no Senhor. A nos contentar, nos deleitar em Deus, a pensar naquilo que é bom, aquilo que o Senhor ensina, nos orienta para o nosso bem, a pensarmos. Que o nosso pensamento esteja no Senhor e assim, realmente, haja o que vier, nada será suficiente para poder tirar a nossa alegria, a nossa paz. Porque o Senhor está com a gente. O Senhor está com a gente. Ó Deus, nos ajuda. E eu me incluo nisso. Nos ajuda, Deus, a nos entregar de corpo e alma para sermos essa glória para o Seu nome. Nós desejamos isso, Senhor. Em nome do Seu Filho amado. Amém.